Na virada do dia 20 para o dia 21 de julho de 1969, pela primeira vez seres humanos caminharam sobre a superfície de um mundo além de seu planeta de origem. A jornada para a Lua promovida pelo programa Apollo, que culminou com a Apollo 11, é celebrada todos os anos, no mundo todo, como um marco transicional na história da civilização. A despeito disso, é inegável que conforme vamos nos afastando do momento histórico, os detalhes vão ficando para trás. O apego à data do primeiro pouso faz com que se esqueçam as circunstâncias históricas e uma década inteira de trabalho, realizado por centenas de milhares de pessoas pelas duas maiores potências nacionais do século XX. Não por acaso, há quem hoje duvide até que tenha acontecido. Parece a um desavisado que foi algo que brotou do nada, nasceu pronto e então foi apresentado ao mundo, como se fosse mais um filme de Stanley Kubrick. Nada poderia estar mais longe da verdade. Quem viveu naquela época sabe disso, mas a imensa maioria das pessoas vivas hoje não estavam lá ou não tinha idade para compreender o que se passava. Eu não era vivo naquela época. O mundo tinha então pouco mais de 3 bilhões de pessoas. Hoje somos 8 bilhões. É preciso resgatar essa história e levá-la às gerações futuras. Assim como não podemos esquecer as tragédias do passado para que não as repitamos no futuro, e lamentavelmente dá para notar que os traumas da Segunda Guerra Mundial a essa altura já estão sendo esquecidos, conforme parte da humanidade volta a flertar com o fanatismo e o fascismo, também precisamos lembrar e celebrar os triunfos que nos antecederam, para que possamos nos inspirar por eles e, enfim, superá-los. A seguir você verá a pequena contribuição do mensageiro sideral pela preservação desta grande saga humana que foi a conquista da Lua. Nas próximas 2 horas, você verá a história como ela se desenrolou entre 1957 e 1972, fazendo uso das imagens registradas na época. É um lembrete de como o ser humano é capaz de coisas fantásticas, dignas de lendas, quando dá o melhor de si em busca de um objetivo. Bom filme e feliz 51º aniversário do pouso da Apollo 11. Dia 4 de outubro de 1957 foi o dia em que a humanidade acordou para o espaço. Pela primeira vez, a Terra tinha um astro companheiro em órbita de si que não era produto direto da natureza, um satélite artificial. O lançamento do Sputnik, conduzido pela antiga União Soviética, deu início à chamada corrida espacial. Isso sem ninguém saber direito o que estava por vir. Tanto que, na edição do dia seguinte do Pravda, o jornal oficial soviético, o grande feito foi noticiado em letras pequenas, no pé da primeira página. Nem mesmo o premier soviético Nikita Khrushchev se tocou do tamanho do negócio. Mais tarde ele relembraria o episódio da seguinte maneira: quando o satélite foi lançado, eles me telefonaram dizendo que o foguete tinha tomado o curso correto e que o satélite já estava girando em torno da Terra. Eu parabenizei o grupo inteiro de engenheiros e técnicos nesse feito impressionante e calmamente fui para a cama. Nos Estados Unidos, contudo, a reação foi muito diferente. O New York Times, da mesma data, estampou o lançamento com uma manchete de 3 linhas em letras garrafais. Soviéticos disparam satélite terrestre para o espaço. Está circulando o globo a 18 mil milhas por hora. Esfera é rastreada em 4 passagens sobre os Estados Unidos. A reação foi de choque, no que ficou conhecido como efeito Sputnik. Pela primeira vez, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, os americanos se sentiam em inferioridade tecnológica e militar comparados aos soviéticos. Diante de tamanha comoção, o grupo de engenheiros e cientistas liderado por Sergei Korolev, o pai do programa espacial russo, não perdeu o timing. Menos de um mês depois, em 3 de novembro daquele ano, voaria o Sputnik 2, transportando a bordo a cachorrinha Laika. Era a sinalização de que a União Soviética pretendia levar humanos ao espaço. E de lá, poderiam sobrevoar os Estados Unidos quanto quisessem. Sem falar que foguetes capazes de colocar espaçonaves em órbita também poderiam transportar com facilidade bombas nucleares até o outro lado do mundo, sem grande demora ou impedimento. O governo americano precisava responder. Por ordem do presidente Dwight Eisenhower, o programa de satélites foi acelerado e a primeira tentativa de responder ao Sputnik veio em 6 de dezembro de 1957.
Diante das câmeras, o foguete Vanguard subiu por apenas 2 segundos antes de despencar e explodir sobre a plataforma. Papelão. E o que você faz quando o seu foguete falha? Chama o Meirelles? Não, chama o Von Braun. Wernher von Braun, criador dos foguetes V2 que bombardearam Londres para a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Ele havia sido trazido aos Estados Unidos e sido desnazificado pela Operação Clipe de Papel, junto com muitos outros cientistas importantes. Estava agora trabalhando na agência de mísseis balísticos do Exército em Huntsville, no Alabama. Ele preparou às pressas uma nova tentativa de lançamento, com seu novo foguete Júpiter C. Em 31 de janeiro de 1958, partindo de Cabo Canaveral, o satélite americano Explorer 1 atingia sua órbita. Sob o governo Eisenhower, em 29 de julho de 1958, era fundada a Administração Nacional de Espaço e Aeronáutica. Hoje todo mundo só chama de NASA. Sua principal missão, responder à União Soviética e preparar astronautas americanos para seus primeiros voos espaciais. O preço político de sair atrás na corrida espacial foi alto para a administração Eisenhower. Em 1960, os republicanos perderam a eleição presidencial para um jovem senador democrata de Massachusetts, John F. Kennedy, sob o argumento de que havia um atraso inaceitável na tecnologia americana de mísseis. A União Soviética, contudo, manteria a dianteira. Em 12 de abril de 1961, antes que qualquer americano atingisse o espaço, o piloto russo Yuri Gagarin, nascido numa fazenda comunal nos arredores de Moscou, completaria uma órbita ao redor da Terra a bordo da nave Vostok 1, tornando-se o primeiro humano a deixar seu planeta de origem, ainda que por apenas 1 hora e meia. Kennedy então chamou ao pé do ouvido o administrador da NASA, James Webb, e perguntou: o que podemos nos propor a fazer que seja tão complicado que exista uma chance de chegarmos primeiro que os russos? A resposta você já pode imaginar qual foi. Estava aberta a corrida para a Lua. Se por um acaso vivêssemos no planeta dos macacos, a grande festa do voo espacial não seria comemorada em 12 de abril, aniversário do lançamento de Yuri Gagarin, e sim em 31 de janeiro. Nessa data, em 1961, foi ao espaço Han, o primeiro chimpanzé astronauta, e ele era americano. Se tudo tivesse corrido bem, essa teria sido a última missão de teste do projeto Mercury, destinado a levar os primeiros americanos ao espaço. Só que não foi bem assim que aconteceu, e o nosso amigo Han foi quem se deu mal. O foguete Redstone, projetado por Wernher von Braun, ofereceu potência um pouco maior que a esperada e o voo de teste acabou sendo mais longo e ríspido. A cápsula caiu no mar, a quase 100 km do navio de resgate mais próximo. Han chegou vivo de sua jornada espacial, mas ficou bastante traumatizado. Durante o voo, ele experimentou a sensação de ter quase 15 vezes o próprio peso, conforme a aceleração brutal literalmente o esmagava em seu assento. Em plena corrida espacial, alguns nos Estados Unidos consideraram este um voo de sucesso e queriam que o próximo, a ser conduzido o mais rápido possível, já levasse o astronauta Alan Shepard Jr. Von Braun, por sua vez, advogava cautela e queria mais um teste do foguete antes de embarcar um humano numa cápsula Mercury. Com isso, Gagarin chegou primeiro ao espaço em 12 de abril. Shepard só deixaria a atmosfera terrestre a bordo de sua Mercury em 5 de maio. Mas ainda estava longe de ser um empate. O voo de Gagarin havia sido orbital. Ele deu uma volta ao redor da Terra e desceu, em 1 hora e 48 minutos. Já o de Shepard foi meramente suborbital, uma subida a 187 km de altitude, seguida por uma descida em queda livre, descrevendo uma parábola no vazio. Tudo aconteceu em coisa de 15 minutos.
E apenas 13 dias depois dessa modesta saltitada espacial, em 25 de maio, o presidente John F. Kennedy discursaria diante do Congresso americano, ecoando os últimos eventos. The dramatic achievements in space which occurred in recent weeks should have made clear to us all, as did the Sputnik in 1957, the impact of this adventure on the minds of men everywhere who are attempting to make a determination of which road they should take. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Em retrospecto, chega a ser assustadora a iniciativa. Àquela altura, os programas Vostok e Mercury estavam apenas começando a determinar a viabilidade de humanos sobreviverem ao ambiente espacial, que dirá trabalharem nele de forma efetiva a ponto de concluir com sucesso uma jornada à Lua. E mesmo nesse quesito, os soviéticos estavam bem mais adiantados. Impulsionada por um foguete mais potente, a Vostok era mais parruda e podia realizar voos mais longos. Para que se tenha uma ideia, a Vostok 2 com o cosmonauta German Titov decolou em 6 de agosto de 1961 e ele passou 1 dia, 1 hora e 18 minutos em voo. A Mercury, por conta da capacidade do foguete Redstone, começou limitada a voos suborbitais e realizou um segundo deles em 24 de julho, com Virgil Grissom a bordo. Mas a primeira missão orbital teria de esperar o lançador Atlas, e o primeiro americano a igualar Gagarin e orbitar a Terra voaria só em 20 de fevereiro de 1962. John Glenn completaria 3 voltas ao redor da Terra em 4 horas e 55 minutos. Ao final, cada projeto realizaria 6 voos entre 1961 e 1963. Entre os soviéticos, o mais duradouro foi o da Vostok 5, iniciado em 14 de junho de 1963. Ele levou o cosmonauta Valery Bykovsky a bordo, que ficou 4 dias, 23 horas e 7 minutos no espaço. Entre os americanos, o mais duradouro foi o último voo da cápsula Mercury, em 15 de maio de 1963, em que o astronauta Gordon Cooper passou 1 dia e 10 horas em órbita. De quebra, os soviéticos usaram a Vostok 6 para lançar Valentina Tereshkova, a primeira mulher a ir ao espaço, apenas 2 dias após a decolagem de Bykovsky, em 16 de junho. Concluída a primeira fase dos voos espaciais tripulados, americanos e soviéticos precisariam desenvolver e testar as habilidades e tecnologias requeridas para um futuro voo à Lua. Mesmo antes de definir a arquitetura de suas missões lunares tripuladas, a NASA sabia que precisaria demonstrar previamente certas capacidades para ter alguma chance de sucesso. Por exemplo, o desenvolvimento de técnicas eficientes de encontro e acoplagem em órbita, o teste de equipamentos destinados às famosas caminhadas espaciais, chamadas entre os especialistas de atividades extraveiculares, e a realização de manobras mais sofisticadas que as possíveis com as cápsulas Mercury e Vostok. Para atender a essa demanda, ainda em 1961, a Agência Espacial Americana decidiu criar um projeto intermediário, chamado Gemini, usando os foguetes Titan II e uma cápsula capaz de transportar 2 tripulantes. A União Soviética estava surfando na onda espacial, e não havia qualquer intenção de deixar os americanos saltarem adiante. Por isso, o líder Nikita Khrushchev requisitou que o projetista-chefe Sergei Korolev projetasse uma nave com capacidade para mais de um cosmonauta e a lançasse antes da Gemini. Para Korolev, era um passo atrás. Ele já estava trabalhando num modelo mais sofisticado, a conhecidíssima Soyuz, cápsula que até hoje, com atualizações, transporta gente ao espaço. Só que ela não ficaria pronta a tempo de bater a Gemini, de forma que Korolev teve de interromper os trabalhos e criar algo mais simples, baseado na Vostok, para competir com os americanos. O resultado foi a Voskhod, uma nave capaz de levar até 3 pessoas,
mas isso forçando várias barras no quesito segurança. Seu primeiro voo aconteceu em 12 de outubro de 1964, tripulado por Vladimir Komarov, Boris Yegorov e Konstantin Feoktchikov. На орбиту спутника Земли выведен космический корабль-спутник. A missão teve um dia de duração e colocou a União Soviética novamente na dianteira, primeira nave com mais de um tripulante no espaço. Não bastasse isso, menos de 6 meses depois, a missão Voskhod 2 realizaria a primeira caminhada espacial da história. Aconteceu em 18 de março de 1965. O cosmonauta Alexei Leonov passou 12 minutos fora da nave, protegido apenas por seu traje espacial, enquanto seu colega, Pavel Beliaev, o esperava do lado de dentro. Os soviéticos venderam a missão como mais um grande sucesso, mas a verdadeira história foi cheia de drama e perigo. No espaço, o traje de Leonov inflou mais que o desejado e ele mal conseguia se mover. Sua temperatura subiu 1,8 graus Celsius. No retorno, o traje ficou grande demais para passar pela câmara de descompressão inflável. Leonov teve de reduzir a pressão interna da roupa. Depois disso, o sistema de reentrada automática da Voskhod apresentou problemas, obrigando os dois cosmonautas a comandarem a descida manualmente, o que levou a um pouso no meio de uma gélida floresta nas montanhas Ural. Leonov e Beliaev passaram a noite por lá, espantando lobos, até serem resgatados. Compreensivelmente, foi o segundo e último voo da Voskhod. Cinco dias depois dele, em 23 de março de 1965, a NASA lançaria o primeiro voo tripulado americano do projeto Gemini. A bordo da Gemini 3, os astronautas Virgil Gus Grissom e John Young deram 3 voltas ao redor da Terra. Dali para frente, os americanos finalmente começariam a tomar a dianteira na corrida para a Lua. Na Gemini 4, em 3 de junho de 1965, o astronauta Ed White faria a primeira caminhada espacial americana, mais longa e melhor que a de Leonov. E numa sequência de voos separados por apenas 2 ou 3 meses, a NASA foi matando os principais desafios para a futura empreitada lunar. As naves Gemini 6 e 7 fizeram um encontro pilotado no espaço, chegando a ficar a poucos metros uma da outra. E a Gemini 8 realizou a primeira acoplagem da história da exploração espacial, ao se conectar a um estágio de foguete chamado Agena. A missão, conduzida em 16 de março de 1966, tinha como comandante um certo Neil Armstrong, e sua perícia como piloto foi essencial. Logo após a acoplagem, um propulsor lateral travou ativado e começou a dar movimento de rotação à cápsula, que chegou a girar a 1 revolução por segundo. Armstrong teve de usar o sistema de retorno para recuperar o controle antes que ele e seu colega David Scott desmaiassem, e aí não houve outra escolha senão abortar a missão e descer apenas 10 horas após a decolagem. Missões subsequentes realizaram acoplagens menos atribuladas, e na Gemini 11, Charles Pete Conrad Jr. e Richard Gordon Jr. usaram o propulsor Agena para elevar a nave a uma altitude de 1.374 km. Isso já a colocava bem dentro de um dos cinturões de radiação gerados pelo campo magnético terrestre, demonstrando que os astronautas não teriam problemas em atravessá-los a caminho da Lua. O programa foi encerrado com a Gemini 12, num voo iniciado em 11 de novembro de 1966. Nela, a NASA descobriu seu mais hábil caminhante espacial, Edwin Buzz Aldrin.
choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Uma boa medida da temeridade que foi anunciar em 1961 um projeto de levar gente à superfície da Lua é que praticamente tudo que cercava a viabilidade da empreitada era desconhecido na época. Poderiam astronautas lidar com a ausência de peso por vários dias durante a jornada? Seria possível tolerar o ambiente de radiação interplanetária sem ficar doente? O desconhecido era tão grande que não se sabia sequer se era mesmo possível pousar na Lua e onde o terreno seria mais favorável para uma tentativa. Até então, a melhor forma de fazer reconhecimento do solo lunar era por telescópios, que só permitiam enxergar detalhes com pelo menos 300 metros de comprimento. Para pousar uma nave de poucos metros, essa resolução seria essencialmente inútil. Além disso, não se sabia sequer a consistência do solo lunar. Havia quem pensasse que qualquer coisa que pousasse na Lua poderia simplesmente afundar, como se estivesse sobre areia movediça. Algo que não seria nada impossível, dependendo da porosidade do solo. Seria preciso, portanto, determinar que condições seriam encontradas por lá antes de colocar humanos a caminho da superfície. E quem começou na frente foi, para variar, a União Soviética. A primeira sonda não tripulada de sucesso a ser enviada para lá foi a Luna 2, que colidiu com o satélite natural em 14 de setembro de 1959. Pois é, naquela época colidir era sucesso. Em seguida veio a Luna 3, a primeira a fotografar o lado afastado da Lua, em 7 de outubro de 1959. A imagem não era grande coisa, mas impressionava por ser a primeira vez que a humanidade tinha a chance de ver a metade da Lua que está sempre de costas para a Terra. Como nosso satélite natural tem rotação e translação sincronizados, vemos sempre a mesma face dele daqui. A Luna 3 revelou que a face oculta era bem diferente, mais marcada por crateras e quase totalmente desprovida de mares, as regiões mais planas e escuras que podemos ver até mesmo a olho nu no lado próximo. Entre os americanos, o primeiro programa lunar não tripulado foi o Ranger, conduzido pelo JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. O objetivo era basicamente viajar na direção da Lua e ir tirando fotos, até trombar com ela. Com a determinação de Kennedy de levar humanos ao solo lunar, seu principal objetivo se tornou fazer imagens mais próximas de potenciais locais de pouso. Contudo, a primeira missão a enviar fotos desse tipo foi a Ranger 7, que bateu na Lua em 31 de julho de 1964. Esse contraste fazia parecer que os soviéticos estavam muito à frente. Mas o truque aí é que, do lado de lá da cortina de ferro, só eram anunciadas publicamente missões que tivessem algum sucesso. Antes da Luna 1, que voou com sucesso, mas errou a Lua, os soviéticos haviam feito 3 tentativas que terminaram em falha no lançamento. Depois do sucesso da Luna 3, houve 13 fracassos, mas só 5 números até a Luna 9, que em 3 de fevereiro de 1966 se tornou a primeira espaçonave da história a pousar suavemente na Lua. Em seguida, em 31 de março de 1966, a Luna 10 se tornaria o primeiro satélite artificial lunar. Os americanos a essa altura já estavam nos calcanhares deles. A Surveyor 1 alunizou com sucesso em 2 de junho de 1966, na primeira de uma série de 7 missões, das quais 5 foram bem-sucedidas. Chamou a atenção em especial a Surveyor 6, que em 10 de novembro de 1967 realizou a primeira decolagem na Lua, um salto de poucos metros, outro processo fundamental se as missões tripuladas não quisessem acabar em tragédia. Por outro lado, a NASA também tinha o programa Lunar Orbiter, com 5 espaçonaves que entre 1966 e 67 mapearam 99% da superfície lunar com resolução de 1 metro, permitindo assim a escolha de locais de pouso ideais para as missões Apollo. Os soviéticos prosseguiram com suas missões não tripuladas Luna até 1976, realizando coletas de amostras de solo, reenviadas de volta à Terra e perambulando pela superfície com 2 jipes robóticos, Lunokhod 1 e 2. Mas fora isso, passaram as décadas seguintes fingindo que jamais haviam tentado enviar seus cosmonautas à Lua e que, portanto, os americanos travaram uma corrida contra ninguém. Nada, contudo, poderia estar mais longe da verdade.
Se tudo tivesse corrido conforme os planos soviéticos, o primeiro homem a pisar na Lua teria sido o cosmonauta Alexei Leonov, no ano de 1968. 3 anos antes, o projetista-chefe do programa espacial da União Soviética, Sergei Korolev, havia recebido autorização oficial do governo para executar o projeto, que envolvia a construção de um superfoguete e de naves capazes de levar um único tripulante ao solo lunar. Enquanto os americanos tocavam seu programa lunar diante dos olhos do mundo todo, com todas as tentativas frustradas e dificuldades naturais, os soviéticos mantiveram o deles em total sigilo. Por décadas, chegaram até a negar que tivesse existido qualquer esforço para levar uma nave tripulada à Lua. Mas os documentos da época, liberados após o fim da Guerra Fria, mostram que não só a disputa existiu, como quase terminou em vitória para os vermelhos. O programa ficou conhecido apenas pela sigla N1L3. O N1 era um foguete de alta capacidade capaz de impulsionar veículos tripulados à órbita lunar. Era uma espécie de Saturn V russo. Já sob a designação L, havia 3 veículos base, L1, L2 e L3. O L1 era uma nave tripulada que apenas contornaria a Lua, enquanto as séries L2 e L3 seriam usadas para colocar cosmonautas na Lua. Tanto o L1 quanto o L2 eram versões adaptadas do projeto básico da Soyuz, espaçonave desenvolvida por Korolev para operações orbitais, que até hoje segue em uso. As cápsulas do tipo L1 eram versões ligeiramente encolhidas da Soyuz, que podiam ser lançadas para a Lua com foguetes já disponíveis na União Soviética desde 1964, como o Proton. Mas as naves L2 e L3 precisariam esperar pelo desenvolvimento do gigante N1. A L2 era uma espécie de Soyuz vitaminada, capaz de transportar 2 cosmonautas até a órbita lunar, fazendo as vezes da cápsula Apollo americana. E o L3 era um módulo de pouso, com capacidade para apenas um cosmonauta, que teria de descer sozinho até a Lua. Os planos previam os primeiros voos teste para 1966, e as missões reais de órbita e pouso seriam conduzidas entre 1967 e 68. Hoje, até os especialistas russos concordam que o plano soviético era cheio de falhas e muito arriscado. Mas até 1965 ninguém, dentro ou fora da União Soviética, pensava desse jeito. A ideia por trás do programa era apenas chegar lá primeiro, não chegar lá melhor, então qualquer esforço e risco estava valendo. Afinal, os soviéticos permaneciam invictos na corrida espacial, não tendo perdido um único marco importante para os americanos. As coisas só foram se complicar mesmo no fim de 1965, quando Korolev teve diagnosticado um câncer de cólon. Foi internado, tratado e operado. Em janeiro de 1966, morreu sem ver um único teste de suas criações lunares. O programa do foguete N1 continuava em desenvolvimento, mas os avanços eram lentos. Já o L1 estava bem adiantado e diversos protótipos chegaram a ser lançados. O mais intrigante deles, em setembro de 1968, promoveu a primeira visita às cercanias da Lua por habitantes da Terra. Só que eram tartarugas, moscas, bactérias, sementes e plantas. Detalhe, elas voltaram ao planeta em segurança, pavimentando o caminho para um futuro voo circunlunar tripulado. Provavelmente teria acontecido se os americanos não tivessem se antecipado e lançado a Apollo 8 na direção da Lua, em dezembro daquele ano. Depois disso, só um pouso lunar tripulado poderia servir aos soviéticos, e eles decidiram concentrar os esforços no N1. A corrida entrava em seu momento decisivo. No início de 1969, o gigante N1 finalmente estava pronto para um voo teste. No dia 21 de fevereiro, o foguete se desprendeu da base e subiu, deixando atrás de si uma elipse de fumaça branca. O sonho durou 68,7 segundos, até que vibrações anômalas e um incêndio fizeram o comando abortar a missão e explodir o N1, a 30 km de altitude. Uma segunda tentativa ainda seria conduzida em 3 de julho daquele ano, mas os resultados não foram muito diferentes. Depois de 50 segundos de voo, o enorme N1 ficou fora de controle e teve de ser destruído no ar. Apenas 13 dias depois, partia do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a missão americana Apollo 11. Em 20 de julho, Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin fincariam a bandeira americana na superfície lunar, marcando a definitiva virada dos Estados Unidos na corrida espacial. O N1 ainda teve 2 voos de teste, em 71 e 72, ambos fracassados, antes de o programa ser encerrado de forma melancólica pelos soviéticos em 1974. Uma vez definido o objetivo de levar humanos à Lua,
A decisão mais importante a ser tomada pela NASA era de como exatamente executar a missão. Quais foguetes e espaçonaves teriam de ser desenvolvidos e quais etapas o voo teria? De saída, os engenheiros e técnicos viram 3 abordagens possíveis. A mais óbvia, e possivelmente menos factível, seria a de um voo direto. A mesma nave que sai da Terra pousa na Lua e decola de lá inteira, para retornar ao planeta. Impossível não seria, mas o veículo teria de ser imenso. Outra alternativa seria imaginar uma arquitetura em que várias naves, cada uma com seu objetivo específico, se encontrassem e se separassem na órbita terrestre. Então, os astronautas subiriam ao espaço numa nave, onde se encontrariam com outra, se transfeririam para ela e de lá fariam o percurso até a superfície da Lua, ida e volta. A essa arquitetura se deu o nome de encontro na órbita terrestre. Por fim, cogitou-se a que parecia de início a mais complicada das opções, o chamado encontro na órbita lunar. 2 naves viajariam até os arredores da Lua, apenas uma delas desceria à superfície com os astronautas e retornaria para o encontro em órbita lunar, para que os tripulantes se transferissem a outra nave, que os levaria de volta para casa. E essa foi a alternativa escolhida ainda em 1962. Ela exigiria a criação de um foguete de alta capacidade, o famoso Saturn V, e 2 naves, um módulo de comando e serviço, que transportaria os astronautas da Terra para a órbita da Lua e de volta, e um módulo de excursão lunar, mais tarde simplificado como módulo lunar, que levaria os astronautas à superfície da Lua e de volta à órbita lunar, para reencontro com o módulo de comando e serviço. O Saturn V foi criado por Wernher von Braun e sua equipe do Centro Marshall de Voo Espacial. Foi o foguete mais poderoso já produzido até hoje na história da exploração espacial. Composto por 3 estágios, ele tinha uma altura total de mais de 110 metros. Seus motores usavam querosene e oxigênio no primeiro estágio e hidrogênio e oxigênio no segundo e terceiro estágios, e sua capacidade de transporte era de 140 toneladas para uma órbita baixa e até 48,6 toneladas numa trajetória translunar. O sistema Apollo, por sua vez, era composto por 2 espaçonaves independentes. A primeira delas, dedicada ao voo translunar, era o módulo de comando e serviço. Ele abrigava até 3 tripulantes e, ao fim da missão, ejetava o módulo de serviço responsável por propulsão, suporte de vida, oxigênio e água, e a única parte a retornar à Terra era a cápsula do módulo de comando, feita para resistir ao calor da reentrada atmosférica. O módulo lunar, por sua vez, tinha capacidade para 2 pessoas e servia para realizar o pouso na Lua. Era dividido em 2 partes, o estágio de descida, que realizava o pouso, e o estágio de ascensão, única parte que retornava da Lua, onde ficavam os astronautas. As etapas do voo eram as seguintes: decolagem. O Saturn V coloca o sistema Apollo em uma órbita baixa ao redor da Terra. Injeção translunar. Com uma reativação do terceiro estágio do Saturn V, as naves são colocadas numa rota para a Lua. Separação. O módulo de comando e serviço se separa do foguete. Extração. O módulo de comando e serviço se vira e se acopla ao módulo lunar, para tirá-lo do foguete. O terceiro estágio do Saturn V é descartado. Ajustes de curso. O sistema Apollo usa o propulsor do módulo de serviço para ajustar sua rota para a Lua. Inserção orbital. O propulsor do módulo de serviço dispara para colocar o sistema Apollo em órbita lunar. Pouso. 2 dos 3 astronautas se transferem para o módulo lunar e com ele descem até a superfície da Lua. O terceiro astronauta permanece em órbita no módulo de comando e serviço. Partida. O estágio de ascensão do módulo lunar dispara e leva os astronautas de volta ao encontro em órbita lunar com o módulo de comando e serviço. Retorno. O propulsor do módulo de comando e serviço é disparado para colocar a nave num curso de volta para a Terra. Separação. O módulo de serviço é ejetado e a cápsula do módulo de comando viaja sozinha para a Terra. Reentrada. O módulo de comando reentra na atmosfera. O atrito gera temperaturas superiores a 2.500 graus Celsius. Pouso na água. Com a ajuda de paraquedas, o módulo de comando desce em segurança no oceano, onde é resgatado por um navio. E assim se daria uma missão Apollo, se tudo desse certo. O
último voo do projeto Gemini foi concluído em novembro de 1966 e a NASA estava pronta para iniciar as missões Apollo, ou pelo menos ela achava que estava. O resultado foi a maior tragédia do programa e a morte de 3 tripulantes, sem que eles sequer deixassem o chão. A dura lição aprendida pela Agência Espacial Americana foi que a pressa é inimiga do astronauta. Entre fevereiro e agosto de 1966 foram realizados 2 voos de teste, suborbitais e sem tripulação, com módulos de comando e serviço Apollo. Um terceiro voo, sem uma cápsula de verdade a bordo, em julho daquele ano, ajudou a qualificar o foguete Saturn 1B, uma versão de ínterim do Saturn V, mais modesta, destinada apenas a voos em órbita terrestre. Os gerentes do programa sentiram confiança em agendar o primeiro voo tripulado para 21 de fevereiro de 1967. Foram escalados para a missão Virgil Gus Grissom, que já havia voado na Mercury e na Gemini, Ed White, responsável pela primeira caminhada espacial americana na Gemini, e o novato Roger Chaffee. No programa, era costumeiro os astronautas acompanharem a manufatura de suas espaçonaves, e nesse caso não foi diferente. O trio chegou a manifestar sua preocupação com a quantidade de material inflamável dentro da cápsula, principalmente nylon e velcro, um veículo que deveria funcionar com uma atmosfera de oxigênio puro. Em tom de brincadeira, mas não muito, os astronautas chegaram a enviar ao gerente do escritório de espaçonaves Apollo, Joseph Shee, uma foto deles rezando diante de um modelo da cápsula, com os dizeres: "Não é que não confiemos em você, Joe, mas desta vez decidimos procurar seu superior." A tripulação estava tratando o voo como Apollo 1, e um ensaio para o lançamento estava marcado para 27 de janeiro de 1967. O chamado teste Plugs Out consistia em preparar a nave para lançamento, com os tripulantes dentro, desconectar a nave dos sistemas de controle de solo e simular a contagem regressiva. O teste era considerado não perigoso, uma vez que nem o foguete nem a cápsula seriam abastecidos com combustível. Ainda assim, as coisas não iam bem. A comunicação entre a tripulação e o centro de controle estava falhando, o que fez Grissom dizer: Às 18 horas e 31 minutos, hora local, uma faísca gerada por um fio desencapado dentro da cápsula iniciou um incêndio. A cápsula só podia ser aberta por fora, num procedimento lento. A atmosfera de oxigênio sob alta pressão fez o fogo se alastrar a enorme velocidade. Do primeiro grito de incêndio por Grissom, a ruptura da parede interna do módulo de comando, gerada pelo súbito aumento da pressão, se passaram 15 segundos. Os astronautas pararam de gritar um pouco antes, mortos por asfixia antes de serem carbonizados. O projeto Apollo só iria realizar seu primeiro voo tripulado dali a 20 meses, em 11 de outubro de 1968. A tragédia da Apollo 1 quase descarrilhou por completo o programa lunar americano. Comissões de investigação foram formuladas e o Congresso passou a questionar a viabilidade do projeto, diante de custos e riscos ascendentes. O desenho da cápsula teria de ser totalmente reformulado, com especial atenção à segurança. Resultado, meses e meses de espera até que astronautas americanos pudessem voltar ao espaço. Poderia ter sido a oportunidade ideal para a União Soviética tomar a dianteira na corrida para a Lua, mas por lá a pressa também não estava fazendo bem. O primeiro lançamento tripulado da espaçonave Soyuz, equivalente soviético da Apollo, também terminaria em tragédia. O cosmonauta Vladimir Kamarov decolou a bordo da nave em 23 de abril de 1967, naquele que seria seu segundo e último voo espacial. O voo durou um dia e o veículo apresentou uma tonelada de problemas. Na volta, o paraquedas da cápsula falhou em abrir e Kamarov morreu no impacto com o solo. A Soyuz 2 só poderia voar dali a 18 meses, em outubro de 1968. A disputa entre as duas potências permanecia parelha. A pedido das viúvas de Grissom, White e Chaffee, a NASA dedicou a eles a designação oficial Apollo 1, e dali seguiu a numeração contabilizando também os 2 lançamentos não tripulados ocorridos em 1966. Em novembro de 1967, a missão Apollo 4 testou um módulo de comando e serviço no primeiro voo do poderoso Saturn V. Em janeiro de 68, a Apollo 5 faria o primeiro voo do módulo lunar em órbita terrestre. Em abril,
A missão Apollo 6, de novo sem tripulação, tentou demonstrar a capacidade de voo translunar com um módulo de comando e serviço, mas o terceiro estágio do Saturn V teve problemas, em seu segundo voo de qualificação. Em 11 de outubro, finalmente era hora de voltar a levar astronautas ao espaço. A Apollo 7 teve como comandante Walter Schirra, em seu terceiro e último voo espacial, acompanhado pelos novatos Don Eisele e Walter Cunningham. O lançamento seria propelido pelo modesto Saturn 1B, num voo de 11 dias em órbita terrestre, como forma de testar o módulo de comando e serviço com tripulação. Ignition. GRR. Com o equipamento, tudo funcionou às mil maravilhas. Contudo, a missão ajudou a descobrir algumas falhas de sistemas nos humanos. A bordo da Apollo, bem mais espaçosa que as cápsulas Mercury e Gemini, os astronautas experimentaram pela primeira vez de forma intensa o enjoo espacial, a desorientação e a náusea causadas pela ausência de peso. Nos voos anteriores, presos aos assentos, esse problema era bem mais discreto. Além disso, Schirra ficou resfriado durante a missão, e o estresse adicional fez com que ele e os outros astronautas respondessem de forma ríspida a pedidos do controle da missão em solo. Eles brigaram pelo horário de ligar a câmera de TV e Schirra estava determinado a realizar a reentrada sem o capacete, preocupado que a mudança de pressão pudesse estourar seus tímpanos. Apesar dos pesares, a missão foi um sucesso e pavimentou o caminho para voos maiores. A Apollo estava de volta nos trilhos. Ela foi a missão mais corajosa e arriscada de todo o projeto Apollo, a primeira viagem de seres humanos para fora do poço gravitacional de seu planeta de origem, rumo a seu único satélite natural, e nasceu parida de um atraso. Em setembro de 1967, na esteira da tragédia da Apollo 1, os gerentes do programa lunar formataram uma sequência de missões até o pouso, designadas por letras. Elas eram A. O voo sem tripulação do módulo de comando e serviço com o Saturn V. B. Um voo sem tripulação do módulo lunar na órbita baixa da Terra. C. Um voo tripulado do módulo de comando e serviço na órbita baixa da Terra. D. Um voo tripulado conjunto do módulo de comando e serviço e do módulo lunar em órbita baixa da Terra. E. Um voo tripulado do módulo de comando e serviço e do módulo lunar simulando uma missão lunar em uma órbita média de 6.500 km de altitude. F. Um voo tripulado do módulo de comando e serviço do módulo lunar até a Lua, demonstrando a técnica de encontro em órbita lunar. E G. O primeiro pouso tripulado na Lua. As missões Apollo 4 e 6 cumpriram a missão A, e a Apollo 5 deu conta da missão B. A missão C veio com a Apollo 7, e em princípio a Apollo 8 seguiria o roteiro da missão D. Só que o módulo lunar não estava pronto. O veículo estava saindo mais pesado do que podia e ainda enfrentava problemas de desenvolvimento. Como a necessidade e o medo de perder a corrida espacial faz a invenção, os gerentes pensaram fora da caixinha. E se a Apollo 8 fosse só com o módulo de comando e serviço até a órbita da Lua? Em agosto eles revisaram a sequência, criando a missão C', a ser executada pela Apollo 8. Além de ser espetacular por si mesma, a primeira viagem humana até os arredores da Lua, ela tornava a antiga missão E supérflua, permitindo manter o cronograma mais ou menos no lugar, a despeito do atraso na fabricação do módulo lunar.
Se em agosto parecia a coisa certa a fazer, imagine em setembro, quando a União Soviética lançou uma cápsula L-1, a missão Zond 5, com 2 tartarugas e outros bichinhos a bordo, numa missão circunlunar que partiu no dia 14 e retornou à Terra sã e salva no dia 21. Os sistemas da Apollo eram bem mais sofisticados, mas num jogo que era tanto de aparências quanto de realizações, teria sido um golpe tanto se os primeiros humanos a contornarem a Lua fossem os soviéticos. Para os americanos, a missão Apollo 8 seria a definitiva volta por cima, mas os riscos não eram poucos. Seria apenas o primeiro voo tripulado com o foguete Saturn V. E um detalhe ainda mais perturbador: dos 2 únicos testes não tripulados realizados, o lançador apresentou problemas consideráveis no segundo voo, numa tentativa malograda de enviar uma cápsula Apollo numa trajetória translunar. Exatamente a manobra que teria de ser conduzida agora, com tripulação. Uma falha do foguete poderia colocar os astronautas numa rota equivocada, incapaz de atingir a Lua, ou pior, deixando-os perdidos no espaço. Wernher von Braun, chefe da equipe responsável pelo foguete, assegurou os gerentes de que os problemas enfrentados na Apollo 6 haviam sido corrigidos e que o veículo estava pronto. Mas sem um teste para demonstrar isso em voo, a NASA teria de contar com a palavra dele para decidir. No dia 21 de dezembro de 1968, o comandante Frank Borman e seus colegas James Lovell e William Anders partiriam da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, naquela que seria a primeira viagem tripulada ao redor da Lua. Conforme prometido por von Braun, o foguete funcionou perfeitamente e o trio usou o motor do módulo de comando e serviço para entrar em órbita da Lua no dia 24 de dezembro de 1968. Lá, eles foram os primeiros seres humanos a observar e registrar para a posteridade o nascer da Terra visto das imediações lunares. De lá, eles transmitiram suas impressões do que podiam ver do solo lunar ao longo das 20 horas em que passaram orbitando o nosso satélite natural. Em plena véspera de Natal, os astronautas leram para seus espectadores os 10 primeiros versículos do livro do Gênesis, da Bíblia, e concluíram: And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Foi a maior audiência televisiva da história na época, com 64 países transmitindo ao vivo e outros 30 ao longo do dia. Para os astronautas, contudo, ainda havia um drama a ser vivido. O motor do módulo de comando e serviço teria de disparar corretamente para colocá-los no caminho de volta à Terra. Se não funcionasse, eles ficariam presos na órbita da Lua para sempre. Felizmente, deu tudo certo, e a Apollo 8 fez um pouso suave no Pacífico no dia 27 de dezembro. Além de colocar os Estados Unidos na dianteira na corrida para a Lua, a missão Apollo 8 ganhou o tempo necessário para que o primeiro módulo lunar destinado a voar com tripulação ficasse pronto. Seguindo o planejamento da NASA, esse primeiro teste deveria acontecer com a missão tipo D, em órbita terrestre baixa, e assim nasceu a Apollo 9, fazendo o que originalmente a 8 deveria ter feito. O plano era ter lançado a missão em 28 de fevereiro de 1969, mas os 3 tripulantes escalados, o comandante James McDivitt, o piloto do módulo de comando David Scott e o piloto do módulo lunar Rusty Schweickart, pegaram um resfriado. Como eles seriam bastante exigidos durante os 10 dias de missão, a NASA optou por adiar o voo em 4 dias, até que todos estivessem recuperados. A decolagem do Saturn V então ocorreu às 11 horas da Flórida no dia 3 de março. Era o tipo de adiamento que só um voo em órbita terrestre poderia sofrer. Numa futura viagem à Lua, tudo era sincronizado para que os astronautas encontrassem o lugar de pouso correto no nível de iluminação solar exato, para que tudo corresse bem. Diversos procedimentos seriam conduzidos aqui pela primeira vez.
Além de promoverem vários testes do motor do módulo de comando e serviço, os astronautas fizeram a primeira extração do módulo lunar, que subia ao espaço preso ao terceiro estágio do Saturn V. Sem essa manobra, seria impossível pousar na Lua. Cabia a Scott pilotar o módulo de comando. Uma vez acopladas, as duas espaçonaves permaneceram em órbita baixa, enquanto o terceiro estágio do Saturn V era disparado para solitário assumir uma órbita ao redor do Sol. Numa missão à Lua para valer, primeiro o terceiro estágio seria disparado, para colocar ambas as espaçonaves a caminho da Lua, e só após a injeção translunar, os astronautas conduziriam a extração do módulo lunar e o estágio do foguete seria descartado. Diversos testes de propulsão com as duas naves conectadas foram conduzidos, e no terceiro dia de voo, o plano era que McDivitt e Schweikert se transferissem para o módulo lunar para pilotá-lo pela primeira vez. Surgiu com essa missão a tradição de dar nomes diferentes a cada uma das naves. Quando estavam acopladas, as duas eram apenas Apollo 9. Contudo, separados, o módulo de comando e serviço se tornava Gumdrop e o módulo lunar virava o Spider. Só que as coisas começaram a se complicar quando Schweikert começou a passar mal para valer, enjoo espacial dos brabos. Ele vomitou 2 vezes, uma a bordo do Gumdrop, outra no Spider, e o comandante McDivitt chegou a solicitar um canal privado com os médicos em Houston para saber o que fazer. Mas apesar do duro processo de adaptação, eles conseguiram iniciar os testes do módulo lunar e chegaram a disparar seu motor de descida, ainda acoplado ao módulo de comando e serviço. No 4º dia, Schweikert fez uma caminhada espacial, usando o traje desenvolvido para as futuras caminhadas lunares, num teste de transferência de tripulação de emergência, a ser feito pelo lado de fora do veículo. Em circunstâncias normais, o método não deveria ser utilizado, mas era uma das muitas contingências para as quais os responsáveis pelo programa queriam estar preparados para lidar. No 5º dia, o Spider se separou do Gumdrop e os astronautas realizaram os testes mais críticos para a missão: voo solo e a futura reunião das duas naves, tentando simular com tanta fidelidade quanto possível como esse procedimento se daria em órbita lunar. Deu tudo certo, e o único sistema que não pôde ser completamente testado foi o radar de pouso, já que ele não funcionaria à distância em que o módulo lunar orbitava a Terra. Nos dias subsequentes, o teste se tornou basicamente de resistência, verificar o desempenho do módulo de comando e serviço durante todo o período em que ele seria exigido numa missão de pouso lunar. A cápsula retornou à Terra em 13 de março, abrindo o caminho para o último ensaio antes das primeiras pegadas humanas na Lua. Ou será que a Apollo 10 já poderia realizar o primeiro pouso? A dúvida bateu entre os gerentes do programa. We have ignition sequence start. Engines on 5, 4, 3, 2, all engines running. Launch commit, liftoff. We have liftoff, 49 minutes past the hour. Entre 1966 e 69, os planos na sequência das missões sofreram mudanças frenéticas, ditadas por um misto de aprendizagem, disponibilidade, lógica e pressa. O maior símbolo dessa metamorfose ambulante foi a bem-sucedida Apollo 8, concebida de improviso e responsável por colocar a NASA na dianteira da corrida pela Lua. A Agência Espacial Americana sabia que o pouso estaria entre a 10 e a 11, provavelmente a 11, mas e se surgisse um motivo para pressa, como um lançamento soviético iminente? Por via das dúvidas, Dick Slayton, o chefe dos astronautas, decidiu escalar 2 equipes 100% compostas por veteranos para ambas as missões. Para Apollo 10, os escolhidos foram o comandante Thomas Stafford, indo para seu terceiro voo espacial, o piloto do módulo de comando John Young, também indo para seu terceiro voo espacial, e o piloto do módulo lunar Eugene Cernan, em sua segunda missão. Quando esteve no Brasil em 2010, Cernan me contou assim a história. Eles decidiram mandar a Apollo 8 para a Lua sem o módulo lunar. A Apollo 9 teve o módulo lunar em órbita terrestre, e nos ocorreram 2 coisas para a missão seguinte. Se vamos deixar esses caras irem até a Lua, colocá-los nessa missão perigosa, por que não os deixamos ir até o final e tentar pousar? Por que assumir o risco, ir tão longe e não deixá-los pousar? E outro grupo disse, bem,
Vamos deixá-los fazer tudo menos pousar. Vamos aceitar os riscos, executar todos os passos que precedem o pouso e deixar só esse último passo para o próximo voo. Então essa foi a decisão, tomada antes de partirmos. Com isso, a Apollo 10, realizada entre 18 e 26 de maio de 1969, foi o último passo, um ensaio geral, antes da tão sonhada alunissagem tripulada, estabelecida como meta pelo presidente John F. Kennedy 8 anos antes. Àquela altura, faltavam menos de 7 meses para expirar o prazo estabelecido pelo líder americano assassinado em 63, que indicava que a missão deveria ocorrer antes do final da década. Para a NASA, era questão de honra cumprir o prazo. Então, para não arriscar demais e não perder tempo, a Apollo 10 foi a única missão do programa a partir da plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Isso para que as preparações da Apollo 11 seguissem a galope na plataforma 39A, logo ali ao lado. A Apollo 10 chegou à órbita lunar em 21 de maio, e o módulo lunar Snoopy se separou do módulo de comando Charlie Brown e iniciou a descida para a Lua, chegando a sobrevoar a região do Mar da Tranquilidade, escolhida para o primeiro pouso a meros 15 km de altitude, pouco mais que a altura típica de cruzeiro de um avião de passageiros na Terra. Imagine você 2 astronautas altamente treinados fazendo algo jamais realizado antes, a apenas um passo de conduzir a aproximação final para um pouso lunar. Qual seria a tentação de, mesmo contrariando ordens, eles tentarem ir adiante e realizar o pouso? Depois de enfrentar a rebeldia dos irritadiços astronautas da Apollo 7, a NASA não quis arriscar, e por essa razão não abasteceu completamente o estágio de ascensão do módulo lunar. Ele só tinha combustível suficiente para reencontrar o módulo de comando a partir de uma altitude de 15 km. Se Stafford e Cernan tivessem procedido com uma alunissagem não autorizada, não teriam como deixar a Lua. Cernan me disse o seguinte: se eu gostaria de ter estado no primeiro pouso? Claro que sim, mas do jeito que aconteceu foi melhor, foi uma boa decisão, e para mim isso funcionou ainda melhor, porque eu tive a chance de voltar e comandar a tripulação que eu escolhi, no que acabou sendo o último voo até a Lua. Então, em retrospecto, não me arrependo de nada. Com efeito, apesar de não ter ido até o final com o pouso, a Apollo 10 foi bastante empolgante. Apenas a segunda missão tripulada a orbitar a Lua, depois da Apollo 8, ela foi a primeira a levar consigo uma câmera de televisão colorida dentro da nave. Também foi a missão que até hoje levou os astronautas mais longe de casa, ao atingir a Lua durante o momento de máximo afastamento lunar em sua órbita elíptica ao redor da Terra. A Apollo 10 chegou a estar a 408.950 km da cidade de Houston, lar dos astronautas. A distância média Terra-Lua, para efeito de comparação, é de 384 mil quilômetros. A missão permaneceu em órbita lunar até a madrugada do dia 24, período em que o módulo lunar se separou, realizou o ensaio para o pouso e tornou a subir para reencontrar-se com o módulo de comando e serviço. O procedimento não foi sem emoção. Na hora de elevar sua altitude para o reencontro, durante a separação do estágio de descida do Snoopy, o veículo começou a girar fora de controle, e Stafford e Cernan trocaram vários palavrões até recobrarem o domínio sobre o veículo. A NASA, na época, minimizou o incidente, mas mais algumas piruetas e a missão se tornaria irrecuperável, condenando o módulo a uma indesejável colisão com a superfície lunar. É uma boa medida de como os americanos arriscaram um bocado para vencer a corrida espacial, mas todos os riscos estavam a apenas um passo de serem compensados. Nunca uma viagem espacial foi tão importante ou acompanhada tão de perto pelos olhos do mundo. Após praticamente uma década de corrida acirrada entre as duas grandes superpotências do século XX, a Apollo 11 tentaria realizar o sonho ancestral do ser humano de pisar na superfície da Lua. A missão, claro, começava muito antes da decolagem. Em 9 de janeiro de 1969, a NASA anunciava formalmente a tripulação escalada, como comandante Neil Armstrong.
como piloto do módulo de comando Michael Collins e como piloto do módulo lunar Edwin Buzz Aldrin. A escolha de Armstrong como comandante era bem pensada, mas o chefe dos astronautas Dick Slayton tinha dúvidas quanto ao temperamento de Aldrin, que havia criado problemas com alguns de seus colegas. Slayton chegou a oferecer a Armstrong que Aldrin fosse trocado por James Lovell, da Apollo 8, mas após um dia de reflexão, o comandante decidiu ficar com Aldrin, com quem trabalhava bem, acreditando que Lovell merecia mais tarde ter seu próprio comando, o que aconteceria na missão Apollo 13. Outra decisão que precisaria ser tomada era ao mesmo tempo prosaica e de um simbolismo ímpar. Após uma alunissagem bem-sucedida, quem seria o primeiro a descer do módulo lunar e se tornar o primeiro homem em toda a história a pisar na Lua? Até então, em toda a história do programa espacial americano, o comandante nunca era quem fazia a caminhada espacial. Havia uma expectativa de que isso fosse mantido para o programa Apollo, e de início chegou a ser dito que Aldrin seria o primeiro a sair. Versões iniciais da lista de eventos nos treinamentos também previam a saída de Aldrin antes. E então isso foi modificado. Por um lado, a própria estrutura interna do módulo lunar sugeria isso. Era muito mais fácil para o comandante sair primeiro do que para o piloto do módulo lunar, que teria que caminhar por trás dele num espaço apertado para alcançar a escotilha. Com efeito, Aldrin chegou a danificar o simulador numa tentativa de sair primeiro. Não era preciso muito mais que isso para que a NASA no fim decidisse que o comandante deveria ser o primeiro a sair. De início, Aldrin não gostou e tentou pressionar outros colegas pela reversão da decisão, mas em abril tornou-se oficial: Armstrong sairia primeiro. Em 2016 eu conversei com Aldrin e ele ainda dizia em tom de frustração: Forever and ever in history, I will be known. Not as first man, not as last man, but the second man. Now, I like silver, but... Apesar disso, com o passar dos anos, até ele aceitou que a decisão da NASA fora acertada. When I looked down from my window and saw Neil on the surface, there was, and thought about it afterwards, there was absolutely no way that mission would have been correct by Neil looking out the window and watching me go down the ladder and being the first one. That would not have made anybody happy, really, because there would always be the question, why didn't Neil go down first? And that was the right answer. Na época, além das razões práticas que tornavam mais fácil o comandante sair primeiro, a Agência Espacial Americana estava preocupada em ter alguém com o perfil certo para um momento solene e histórico. Enquanto Armstrong era compenetrado e de poucas palavras, Aldrin era falastrão e provocador. Além de tudo, embora tivesse formação militar, Armstrong era civil e Aldrin era oficial da Força Aérea. Essa mesma solenidade foi solicitada dos astronautas na hora de batizar suas espaçonaves. Depois de Gundrop, Spider, Charlie Brown e Snoopy, a NASA queria uma sensibilidade maior na Apollo 11, o que levou Armstrong, Collins e Aldrin a batizarem seu módulo de comando e serviço de Columbia e o módulo lunar de Eagle. O primeiro era uma referência ao Columbiad, canhão fictício que propiciava uma viagem à Lua no clássico de Jules Verne, de 1865, da Terra à Lua, além de se referir também ao explorador genovês Cristóvão Colombo. Já o segundo, a águia, remetia ao animal símbolo dos Estados Unidos, representado também no emblema da missão. Os astronautas decidiram não colocar os próprios nomes na figura, com o intuito de sinalizar que a humanidade toda estava representada pela Apollo 11. Também coube à NASA definir o local de pouso designado para a missão, a partir de 5 sítios previamente selecionados com imagens de satélite capturadas pelas missões não tripuladas. Da lista de possibilidades, acabou sendo escolhida a de número 2, no Mare Tranquillitatis, ou Mar da Tranquilidade, uma das bacias relativamente planas e pouco acidentadas do hemisfério próximo lunar. Em sua missão de quase pouso,
A Apollo 10 sobrevoou a região a apenas 15 km de altitude e considerou o local adequado para a tentativa. E então, às 9h32, no dia 16 de julho de 1969, pela hora local, o Saturn V decolou da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, levando o trio de astronautas e Apollo 11 até uma órbita terrestre baixa. Após uma volta e meia ao redor da Terra, o terceiro estágio do foguete, ainda acoplado à nave, disparou por 5 minutos e 48 segundos, colocando o conjunto numa rota translunar, a caminho da Lua. Por medida de segurança, e a exemplo das missões Apollo 8 e 10, a trajetória inicial calculada era de retorno livre, ou seja, se algo desse errado no caminho e fosse impossível realizar qualquer outra manobra, a nave faria um 8 ao redor da Lua e retornaria para a Terra sozinha, só pela força da gravidade. Uma vez na rota translunar, era preciso separar a nave do foguete. O módulo de comando e serviço Columbia se desacoplou, virou em 180 graus e se encaixou o módulo lunar, para realizar sua extração do terceiro estágio do foguete. Ao extrair o módulo lunar, o terceiro estágio do Saturn V concluía sua função. Era comum que todas as missões espaciais americanas levassem vários experimentos a ser realizados no interior da cápsula pelos astronautas no ambiente de microgravidade, mas não na Apollo 11. We did not want distractions for the 3 days going to the moon. So we asked that they not have experiments that we would be engaged in going to the moon. A ideia era estar 100% concentrado para a fase crucial e inédita da missão. Salvo por 2 ajustes de curso no caminho, o principal trabalho era se preparar para pousar na Lua. Em 18 de julho, Armstrong e Aldrin colocaram pela primeira vez seus trajes espaciais lunares e testaram também os sistemas do módulo lunar. Em 19 de julho, iniciou-se a manobra de inserção orbital lunar. Um disparo do motor do módulo de serviço por 357,5 segundos colocou a nave numa órbita elíptica, e um segundo disparo de 17 segundos circularizou a órbita com altitude em torno de 110 km. Em 20 de julho, checagem final do módulo lunar Eagle, e 100 horas e 12 minutos após a partida, ele se desacoplou do módulo de comando Columbia. Na descida, Armstrong e Aldrin. Em órbita lunar, ficaria Collins. O módulo lunar disparou seus motores para frear, e com isso acentuar sua descida até a Lua com a ajuda da gravidade. Até aí, tudo exatamente como executado na missão de ensaio, Apollo 10. A etapa final da descida, contudo, seria bastante tensa. Após novas manobras e o uso do motor de descida para um pouso controlado, Armstrong e Aldrin notaram que o terreno sob a nave estava passando alguns segundos antes do esperado,
Eles pousariam além do sítio de pouso originalmente planejado. Para ajudar, o limitado sistema de computador da nave estava sobrecarregado por dados e disparando alertas de falha constantes. Armstrong teve de controlar a descida final para evitar terreno pedregoso e consumiu 40 segundos a mais de combustível do que o previsto. Ele só tinha mais 25 segundos de combustível antes de atingir o limite de consumo estabelecido para o pouso. Ele teve de evitar uma cratera para onde o sistema de pouso automático estava levando o Eagle, enquanto Aldrin freneticamente lia as informações do painel. Então, após alguns segundos de silêncio que pareceram uma eternidade no centro de controle, vieram as palavras de Armstrong. Às 16 horas e 17 minutos do dia 20 de julho, pelo horário de Cabo Canaveral, com o pouso bem sucedido, começava um período de atividades de pouco mais de 21 horas em solo lunar. Mas claro, de todo esse tempo, a maior parte gasta dentro do módulo mesmo. Pouco depois do pouso, os astronautas tinham um período de descanso agendado, mas preferiram pular e iniciar imediatamente os procedimentos para a primeira caminhada sobre a Lua. 2 horas e meia após a descida, Buzz Aldrin realizou uma comunhão, a primeira cerimônia religiosa na Lua. Presbiteriano, o astronauta solicitou ao pastor de sua igreja um kit com cálice e hóstia, mas realizou o ato de forma privada. Isso porque a NASA ainda estava enfrentando o processo judicial por conta da leitura do Gênesis na Apollo 8, por supostamente fazer apologia religiosa com o dinheiro do contribuinte. Pouco mais de 4 horas após a alunissagem, Neil Armstrong estava pronto para iniciar a saída do módulo Eagle rumo à superfície da Lua. Às 22 horas e 39 minutos, na Flórida, o astronauta abriu a escotilha e vagarosamente iniciou a descida da escada rumo à superfície. 17 minutos depois, colocou sua bota esquerda sobre o solo lunar. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Transmitida pela televisão graças a uma câmera instalada no próprio módulo lunar que Armstrong ativou ao descer a escada, a imagem fantasmagórica em preto e branco do primeiro homem na Lua foi vista ao vivo por cerca de 530 milhões de pessoas no mundo todo, batendo o recorde da transmissão da Apollo 8, na véspera de Natal de 1968. Na superfície lunar, os astronautas tinham como principal missão meramente sobreviver. Dados os enormes riscos envolvidos na primeira tentativa de pouso, o planejamento de experimentos científicos na superfície da Lua para Apollo 11 também foi bastante limitado. De saída, Armstrong teria de simplesmente reportar o que estava vendo ao redor, avaliar o estado do módulo lunar e colher uma chamada amostra de contingência, um punhado de farelo lunar, uma pedrinha ou outra, para colocar no bolso e trazer à Terra caso alguma emergência obrigasse a uma decolagem rápida. Cerca de 20 minutos depois, Aldrin se juntou a Armstrong na superfície. Eles colheriam amostras e instalariam um pacote de experimentos em solo, contendo uns poucos instrumentos: um sismógrafo que transmitiria dados à Terra, um coletor de partículas de vento solar, trazido de volta após algum tempo de exposição, e um retrorefletor projetado para rebater pulsos de laser e permitir uma medida precisa da distância entre a Terra e a Lua. Durante os trabalhos, Armstrong e Aldrin fincaram a bandeira americana no solo lunar, a apenas 8 metros do Eagle, e receberam uma ligação telefônica do presidente americano Richard Nixon. Além dos instrumentos científicos, eles deixariam na Lua também medalhas comemorativas, em homenagem àqueles que deram suas vidas pela conquista da Lua. Não só o trio da Apollo 1, mas também Vladimir Komarov, que morreu em 1967 na Soyuz 1, e Yuri Gagarin, que morreu num acidente de avião em 1968. A corrida era entre americanos e soviéticos, mas uma vez vencida por alguém, a vitória era de toda a humanidade. Também foram levadas mensagens de boa-fé de 73 líderes mundiais e um broche com um ramo de oliveira, um símbolo de paz. Aldrin foi o primeiro a retornar ao módulo lunar, seguido por Armstrong cerca de 40 minutos depois. No total, as atividades extraveiculares duraram pouco mais de 2 horas e meia. De volta ao módulo lunar, um período de descanso de 7 horas antes da decolagem. O módulo lunar era dividido em 2 partes, os estágios de descida e ascensão, com o primeiro servindo de plataforma de lançamento para o segundo, onde ficava a cabine para os astronautas. Mesmo depois do pouso bem sucedido, ainda havia tensão para a manobra de decolagem lunar, jamais feita por um veículo tripulado.
O presidente americano Richard Nixon já tinha até um discurso preparado por um assessor para o caso de haver fracasso na decolagem da Lua. Ele dizia: "Esses bravos homens, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, sabem que não há esperança em sua recuperação, mas eles também sabem que há esperança para a humanidade em seu sacrifício." Felizmente não foi preciso ler diante do mundo a funesta mensagem. A decolagem se deu no dia 21 de julho e Aldrin notou pela janela que o jato de exaustão parecia ter derrubado a bandeira. O que de fato aconteceu, confirmado por imagens do local de pouso colhidas décadas mais tarde pelo orbitador Lunar Reconnaissance Orbiter. Após a subida, o estágio de ascensão do Eagle tornou a acoplar com o Columbia, que àquela altura já havia dado 25 voltas ao redor da Lua. Durante sua estadia solitária em órbita lunar, Collins bem que tentou encontrar o local de pouso dos seus colegas pela janela do módulo de comando, mas os sobrevoos eram rápidos demais para permitir uma busca efetiva. Com as amostras recolhidas, 21,5 kg de rochas lunares e os astronautas transferidos ao módulo de comando, o estágio de ascensão é descartado para cair no solo lunar e o motor do módulo de serviço é acionado para colocar a nave no rumo de volta para a Terra. Em 24 de julho, a cápsula da Apollo 11 reentra na atmosfera terrestre, sendo recuperada no Oceano Pacífico pelo USS Hornet. Era o fim da mais ousada aventura já empreendida pelo ser humano. Mas a burocracia estava apenas no começo. Os 3 astronautas tiveram de preencher formulários aduaneiros para entrar nos Estados Unidos, e antes de iniciarem uma grande turnê pelo mundo, Armstrong, Aldrin e Collins ainda passariam 21 dias em quarentena, para que os médicos se certificassem de que eles não foram contaminados por nenhuma infecção alienígena proveniente da Lua. Parece uma ideia maluca hoje, mas naquela época não dava para descartar. As rochas lunares trazidas pela Apollo 11 seriam imediatamente catalogadas e estudadas num laboratório de altíssima sofisticação construído especialmente para este fim, no Centro de Naves Tripuladas, hoje chamado de Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas. E os Estados Unidos declarariam vitória definitiva na corrida espacial, cumprindo o desafio lançado pelo presidente Kennedy 8 anos antes. Mas para o programa Apollo, as coisas estavam apenas esquentando. O próximo voo seria em 4 meses. A Apollo 11 provou que era possível viajar até a Lua e retornar em segurança. Já a missão seguinte deveria mostrar que o sistema Apollo era suficientemente sofisticado para permitir uma alunissagem de alta precisão. Afinal de contas, de que adiantaria obter imagens orbitais do globo lunar para escolher os locais cientificamente mais interessantes se os astronautas não podiam pousar onde se deseja para uma investigação mais detalhada? Primeira missão do tipo H na lista da NASA, pós primeiro pouso, a Apollo 12 tentaria essa descida de precisão, além de permitir estadias de até 2 dias na Lua, com 2 sessões de caminhadas lunares para exploração. De início, a Agência Espacial Americana queria manter uma cadência de voo similar à do Projeto Gemini, com missões a cada 2-3 meses, e da encomenda original de fabricação de 15 Saturn V, 9 ainda estavam por voar, o que permitiria ir até a Apollo 20 com os custos já absorvidos. Mas o ritmo bimestral, trimestral acabou se mostrando muito acelerado para permitir o planejamento e o treinamento exigido nas missões, o que acabou levando a agência a espaçar os voos em intervalos de 4 meses. Daí a Apollo 12 será agendada para novembro. E para provar que se tratava mesmo de um pouso de alta precisão, a NASA decidiu que o módulo lunar Intrepid deveria pousar nas proximidades do sítio de pouso de uma de suas missões não tripuladas, a Surveyor 3. Se a missão pudesse descer a distância de uma caminhada de um marco tão claro quanto esse, estaria demonstrado que a agência espacial podia enviar astronautas a locais escolhidos de forma bastante criteriosa pelos cientistas. A má notícia é que o local em si, no Oceanus Procellarum, o Oceano das Tormentas, era muito similar ao que Neil Armstrong e Buzz Aldrin viram no Mare Tranquillitatis, o que frustrava quem estava interessado em ciência lunar. Em compensação, a boa notícia é que seria muito interessante ver em que estado estava a Surveyor 3, depois de passar quase 3 anos na superfície lunar. Partes da sonda, inclusive, poderiam ser trazidas de volta para a Terra para análise mais detida. Os escolhidos para a missão foram o comandante Charles Pitt Conrad Jr., já em seu 3º voo espacial, o piloto do módulo de comando Richard Gordon Jr., em seu 2º voo, e o novato piloto do módulo lunar Alan Bean. O trio formava uma equipe muito mais unida e descontraída que a da Apollo 11, e dava para sentir.
A decolagem do Saturn V aconteceu em 14 de novembro de 1969, a partir da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy, em meio a uma baita chuva. O foguete chegou a ser atingido por um raio aos 36 segundos de voo, o que deu uma zoada na instrumentação do módulo de comando e serviço Yankee Clipper. Como se não bastasse, um segundo raio golpeou o foguete aos 52 segundos, deixando pirado o indicador de atitude, a orientação espacial do módulo de comando. A telemetria também estava chegando bagunçada ao controle da missão em Houston. A energia caiu a bordo. A sorte foi que o gerente responsável pela parte elétrica se lembrou de um teste que teve falha de telemetria similar e sugeriu uma solução obscura que, por sua vez, Alan Bean conseguiu lembrar do que se tratava, por ter participado de um teste que simulou aquela falha. Não fosse isso, Conrad poderia ter optado por abortar a missão. Graças à intervenção, com a energia restaurada, o voo pôde prosseguir sem problemas. 3 dias e meio depois, a Apollo 12 atingiu a órbita lunar. A separação do Intrepid se deu sem problemas e Conrad e Bean rumaram para a superfície, enquanto Gordon permanecia sozinho no Yankee Clipper. A descida foi com toda a precisão desejada. A nave desceu a apenas 183 metros da Surveyor 3. Ao descer a escada e colocar sua bota na superfície, Conrad proferiu as famosas palavras: Era tudo parte de uma aposta que o astronauta havia feito com uma jornalista, para provar que a NASA não havia instruído Armstrong a dizer o que ele disse antes de se tornar o primeiro homem a pisar na Lua. A Apollo 12 levou uma câmera colorida de televisão, mas a transmissão durou pouco. Infelizmente, ao reposicioná-la, Bean acabou apontando-a para o Sol por tempo suficiente para danificar o equipamento. E não seria a única atrapalhada dele. Bean também esqueceria na Lua vários rolos de filme com as fotografias tiradas durante as 2 caminhadas espaciais, ambas com pouco menos de 4 horas cada. Ao todo, o Intrepid passou cerca de 38 horas na Lua antes de decolar para o reencontro com o Yankee Clipper. Em um retorno sem problemas, os astronautas tiveram o privilégio de observar um eclipse solar causado pela Terra e foram resgatados no Oceano Pacífico em 24 de novembro de 1969. Era o fim de um ótimo ano para o programa espacial americano, mas como a NASA logo descobriria, confiança excessiva pode ser extremamente perigosa. Ninguém envolvido com as missões Apollo se iludia quanto aos riscos. A Apollo 7 decolou com ventos desfavoráveis. Se houvesse necessidade de abortar a missão durante a decolagem, a cápsula poderia ir parar em terra em vez de no mar, ameaçando a segurança da tripulação. A Apollo 8 arriscou uma viagem jamais realizada antes. A Apollo 10 quase perdeu o módulo lunar, com astronautas dentro, na manobra de reencontro com o módulo de comando. A Apollo 11 realizou uma alunissagem com pouco combustível, alarmes falsos do computador e uma manobra manual para escapar de uma cratera.
A Apollo 12 decolou em meio à chuva e tomou 2 raios, que os engenheiros temiam ter danificado o sistema de acionamento dos paraquedas. Tivesse sido esse o caso, os astronautas estariam condenados à morte no retorno. Em cada uma dessas circunstâncias, uma tragédia poderia ter acontecido. E, no entanto, não aconteceu. Isso cria uma falsa impressão de segurança. Quando chegou a hora de lançar a Apollo 13, a confiança da agência era total. Seria a primeira missão realmente dedicada à ciência, visando um local de alto interesse dos estudiosos da Lua, a formação Fra Mauro, onde se esperava encontrar rochas ejetadas do impacto violento que formou a bacia do Mare Imbrium. Tanto que o emblema da missão trazia os dizeres Ex Luna Scientia, da Lua Conhecimento, em latim. Foram escalados James Lovell em seu 4º e último voo e 2 novatos, Kenneth Mattingly e Fred Hayes Jr. Apenas 3 dias antes da decolagem, Mattingly foi diagnosticado com suspeita de rubéola e sacado da tripulação. Voaria o reserva para a posição, John Jack Swigert. O voo partiu em 11 de abril de 1970, numa decolagem sem problemas, e os 2 primeiros dias foram de absoluta tranquilidade. Ignition point. Clock start, Mike. That's it, though. I'll leave it. Roger. Okay, Battle. Looks good here, flight. Good agreement. Okay, good, Patty. That's good, flight. Okay, Capcom, we go. O controle da missão estava francamente entediado. As viagens à Lua começavam a virar rotina, e o público já não dava mais tanta atenção. As transmissões feitas pelos astronautas em curso para a Lua nem iam mais ao ar ao vivo na televisão. Pouco depois de uma delas, no 3º dia de viagem, a 322 mil quilômetros da Terra, a tripulação foi conduzir um procedimento de mistura nos tanques do módulo de serviço, quando ouviu um estampido forte, seguido por uma explosão. Era uma falha do equipamento. Algo muito sério havia acontecido. Swigert foi o primeiro a mandar no rádio que o Capcom, responsável pela comunicação com os astronautas no centro de controle, teve de pedir para repetir. Era mesmo um problemão. O módulo de comando e serviço Odyssey estava praticamente inutilizado, depois de perder todo o oxigênio de reserva para o espaço. O pouso na Lua teve de ser abortado, e a missão deixou de ser ciência para virar sobrevivência. A decisão foi desativar o Odyssey, preservando a pouca eletricidade que tinha para a futura reentrada na atmosfera, usando o módulo lunar Aquarius como um bote salva-vidas. Originalmente projetado para abrigar 2 astronautas durante o pouso na Lua, ele passou a ser ocupado por 3, que tiveram de racionar eletricidade, oxigênio e água. As temperaturas em seu interior chegaram a ficar tão baixas quanto 4 graus Celsius. E a tripulação ainda foi obrigada a improvisar um sistema para literalmente encaixar um quadrado num círculo, já que os suprimentos de hidróxido de lítio usados para tirar o dióxido de carbono da cabine do módulo lunar eram insuficientes para a viagem toda, e os do módulo de comando vinham em invólucros num formato diferente do que se encaixava na outra nave. Usando o motor de descida do Aquarius, a Apollo 13 foi colocada numa trajetória de retorno livre. Ela passaria por trás da Lua e voltaria à Terra, para uma reentrada no Oceano Pacífico. Ao passar cerca de 140 km mais distante da superfície lunar do que uma órbita típica de uma missão de pouso, e ainda perto do ponto em que a Lua estava mais afastada da Terra, a Apollo 13 foi a nave tripulada que até hoje voou mais longe do nosso planeta, 400.171 km. Na Apollo 10, os astronautas chegaram a ficar mais longe que isso de Houston, por conta da rotação da Terra, mas nunca estiveram tão afastados assim do próprio planeta. Após dias de apreensão e trabalho duro, o módulo de comando se separou do módulo de serviço, que havia sido avariado. Os astronautas fotografaram os danos causados pela explosão pouco antes de reentrarem na atmosfera. Os paraquedas funcionaram e a cápsula desceu no Pacífico em 17 de abril de 1970. Poderia ter sido uma grande tragédia, mas acabou sendo um grande triunfo. A Apollo 13 retornava sã e salva da mais perigosa viagem já realizada até a Lua.
O acidente que vitimou a Apollo 13 levou a uma investigação e os voos lunares foram interrompidos por alguns meses. Sua sucessora, a Apollo 14, só voaria em 31 de janeiro de 1971, com modificações inspiradas pela missão anterior. O objetivo era essencialmente o mesmo: pousar na formação Fra Mauro, alvo original da viagem abortada. Era mesmo o destino de Alan Shepard visitar aquela região lunar. Ele e sua tripulação, composta pelo piloto do módulo de comando Stuart Roosa e pelo piloto do módulo lunar Edgar Mitchell, haviam originalmente sido escolhidos por Donald D. Slayton, o chefe dos astronautas, para Apollo 13. Contudo, pela primeira vez, a gestão do programa recusou a sugestão de Slayton. Shepard, de acordo com eles, ainda não estava pronto para comandar uma missão com a complexidade da Apollo. Estamos falando de um herói americano, realizador do primeiro voo espacial dos Estados Unidos. Só que depois daquela missão suborbital de 15 minutos, Shepard ficou encostado. Isso porque, em 1964, fora diagnosticado com um problema no ouvido interno que causava crises de tontura e náuseas. Somente após uma cirurgia, em 1969, voltou à ativa, mas a avaliação foi a de que precisaria treinar mais antes de comandar uma Apollo. Por isso, Jim Lovell acabou com a 13 e Shepard passou a 14. Ironicamente, o local de pouso também passou da 13 para a 14, com a falha catastrófica da 13 a caminho da Lua. Para os astronautas, o aperto do ano anterior havia ficado para trás. Conversei com Edgar Mitchell em 2001 e ele me disse o seguinte: estávamos confiantes de que o problema havia sido entendido e resolvido, mas temíamos que, em caso de uma falha da Apollo 14, o Congresso e o público parassem de apoiar o programa. Era um risco real. Em janeiro de 1970, antes do voo da Apollo 13, a NASA já havia decidido cancelar a planejada Apollo 20. Depois do acidente, resolveram também não conduzir as missões 18 e 19. Dava a impressão de que estavam tentando encurtar o programa para reduzir riscos, além de custos, uma vez que naves e foguetes para esses voos já estavam em processo de fabricação e seriam concluídos de qualquer modo. A agência optou por reservá-los para o futuro projeto de um laboratório espacial em órbita baixa, o Skylab. Com a quantidade de voos até a Lua diminuindo, aumentava a responsabilidade sobre as missões remanescentes. Àquela altura, o mais velho astronauta americano em atividade, com 47 anos, Shepard estava pronto para fazer a mais memorável excursão de exploração lunar já conduzida até então. E foi exatamente isso que aconteceu. Claro que houve apertos pelo caminho, como sempre acontece. No início da jornada, o módulo de comando Kitty Hawk teve dificuldades para acoplar com o módulo lunar Antares. A tripulação gastou 1 hora e 42 minutos em tentativas infrutíferas, até que na sexta tentativa, as duas naves encaixaram firmemente. Se o problema voltasse a acontecer no retorno da Lua, poderia ameaçar a vida dos astronautas. Outros problemas com o módulo lunar também tiveram de ser enfrentados antes da descida. Ele estava travando sozinho no modo de aborto de pouso, o que poderia causar um problema na hora em que os astronautas tentassem de fato pousar. Software teve de ser escrito às pressas para reprogramar o computador de bordo para ignorar o sinal falso. Mitchell teve de digitar manualmente os comandos para isso, ditados pelo rádio diretamente do controle da missão. E aí deu tudo certo. Shepard e Mitchell desceram ao solo lunar no dia 5 de fevereiro, e a manobra de alunissagem foi tranquila, embora tenha ocorrido numa região de declive de 8 graus, o que deixou tudo meio torto para os astronautas no interior do módulo lunar. Shepard tirou todo o peso dos ombros depois de dar os primeiros passos no solo e proferir suas primeiras palavras. Okay, you're right. Alma's on the surface, and it's been a long way, but we're here. Ao longo de 2 caminhadas lunares, os dois colheram um monte de amostras, instalaram seus instrumentos científicos e na segunda excursão tentaram chegar ladeira acima até a borda da cratera Cone, com seus 300 metros de diâmetro. Mas não há muitos pontos de referência na Lua que facilitem saber para onde se está indo, e a dupla preferiu iniciar o retorno antes de chegar lá, com medo de ficar sem oxigênio. Imagens analisadas depois permitiram concluir que eles chegaram bem perto, a menos de 30 metros da borda. Foram quase 45 quilos de rochas trazidas para a Terra e a maior distância percorrida a pé na Lua em todo o programa Apollo, 2,7 quilômetros.
foi a primeira vez que os astronautas usaram uma espécie de carrinho de mão para transportar equipamentos, e também a primeira caminhada espacial em que o traje do comandante tinha uma faixa vermelha no capacete, destinada a ajudar a identificar quem era quem nas imagens. Também foi a primeira vez que um astronauta deu uma tacada de golfe na Lua. Shepard contrabandeou 2 bolas de golfe que ele então golpeou com o instrumento de coleta da amostra de contingência. Segundo ele, a segunda bola viajou por beneficiada pela baixa gravidade lunar. As caminhadas na Lua duraram um total de 9 horas e 22 minutos, e o Antares permaneceu em Framauro por 33 horas e 30 minutos, até a decolagem do estágio de ascensão, para o reencontro de Shepard e Mitchell com Roosa em órbita lunar. A rota para a Terra foi percorrida sem sobressaltos, e a missão terminou no Pacífico em 9 de fevereiro de 1971. Estava concluída mais uma etapa do primeiro programa de exploração tripulada da Lua. Além das missões de tipo H, que envolviam pouso de precisão, a NASA imaginava conduzir as de tipo I, que envolviam a instalação de instrumentos de observação no módulo de serviço das naves, e as de tipo J, que além dessas capacidades orbitais avançadas, permitiriam maiores estadias e mais mobilidade na superfície. Nenhuma missão puramente I foi realizada, e a Apollo 15 seria a primeira viagem lunar com perfil do tipo J. Em 26 de julho de 1971, o comandante David Scott, em seu terceiro e último voo, e os novatos pilotos do módulo de comando Alfred Worden e do módulo lunar James Irwin partiam rumo a uma região montanhosa da Lua, Hadley Apennine, mais especificamente um vale a oeste dos Montes Apeninos e a leste da Rima Hadley, um sulco produzido por processos vulcânicos antigos na superfície lunar. Engines on. 5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. O lançamento transcorreu sem sobressaltos, e uma vez que a Apollo 15 já estava a caminho da Lua, o terceiro estágio do Saturn V foi direcionado a impactar contra o satélite natural, de forma a gerar um selenomoto, um terremoto lunar artificial para os sismógrafos instalados nas missões Apollo 12 e 14. O sismógrafo da Apollo 11 havia pifado em agosto de 69, provavelmente por calor excessivo durante o meio-dia lunar, levando à criação de um novo design para o equipamento. O procedimento de impactar o terceiro estágio do Saturn V, por sinal, já havia sido realizado pela Apollo 13, no que foi o único resultado científico gerado na superfície da Lua pela missão malfadada. Para as missões J, o módulo lunar estava mais pesado, o que exigia que parte da manobra de descida fosse realizada em conjunto com o módulo de comando e serviço, colocando-o numa órbita cujo ponto mais baixo estivesse a apenas cerca de 16 km da Lua. Dali, o Falcon, nome dado ao módulo lunar da Apollo 15, poderia se desprender do Endeavour e realizar uma alunissagem consumindo menos combustível. Enquanto Scott e Irwin trabalhassem na Lua, Worden operaria os novos instrumentos instalados no módulo de comando, que incluíam câmeras multiespectrais para fotografar a superfície lunar. Também seria lançado do módulo de comando o microsatélite lunar. O novo módulo lunar agora podia manter os astronautas na Lua com segurança por até 3 dias, o que permitiria a realização de 3 caminhadas lunares. E o melhor de tudo, num compartimento externo todo dobradinho viajava um Jeep, o Lunar Roving Vehicle, LRV.
Movido a baterias, ele aumentaria enormemente o alcance da exploração conduzida pelos astronautas ao redor do local de pouso. A alunissagem aconteceu em 30 de julho, e antes da primeira caminhada, Scott faria um procedimento novo. Ele abriria a escotilha superior do Falcon, normalmente usada somente quando acoplado ao módulo de comando, e olharia de cima para os arredores, a fim de planejar melhor as viagens dos próximos dias. No começo da primeira caminhada, eles desceram e armaram o LRV, para a primeira travessia lunar sobre rodas. Por alguma razão, as rodas da frente não queriam virar, mas as de trás faziam o serviço. A Rima Hadley não era visível do local de pouso, mas perambulando pela região eles logo a avistaram, um visual sensacional. Scott e Irwin deram uma longa volta colhendo amostras e retornaram às proximidades do Falcon para instalar os instrumentos científicos. Passaram 6 horas e 32 minutos trabalhando no solo lunar. Na segunda saída, no dia seguinte, eles passaram mais 7 horas e 12 minutos explorando, e desta vez, sem explicação, as rodas frontais do LRV resolveram cooperar. O objetivo era chegar ao delta do Monte Hadley. As transmissões vindas da Lua indicavam que Scott e Irwin estavam se divertindo para valer. Spectacular demonstration. Oh well, enough of that. A última atividade do dia foi fincar a bandeira no solo. Para o terceiro dia, 2 de agosto, mais 4 horas e 49 minutos do lado de fora do Falcon, com uma série de atividades. Scott carimbou selos para o correio americano e, diante de uma câmera, realizou um experimento soltando uma pena e um martelo da mesma altura, ao mesmo tempo, para verificar que, como predisse Galileu no século XVII, ambos caíam com a mesma velocidade, a despeito de terem massas diferentes. Os astronautas também deixaram uma placa memorial dedicada a todos os astronautas e cosmonautas que pereceram na corrida para a Lua. E Scott deixou uma bíblia sobre o painel do LRV, que permaneceria por lá após a partida deles. O odômetro marcou 27,9 km percorridos, com um total de 19 horas e 7 minutos de atividades extraveiculares, e pouco mais de 68 horas morando na Lua. O retorno dos astronautas à Terra, com 77 quilos de rochas lunares, aconteceria em 7 de agosto, com um pequeno susto. Um dos 3 paraquedas da cápsula falhou em abrir, mas o pouso no oceano podia ser feito em segurança com 2 deles, concluindo com sucesso a primeira missão de longa duração em solo lunar. Até Apollo 16, todos os locais de pouso haviam sido dentro ou próximos dos chamados mares, as regiões mais escuras e planas da Lua. Daí a opção, na penúltima missão, de fazer uma visita à formação Descartes, que não só ficava nos altiplanos, as regiões mais claras da superfície, como estava bastante afastada de qualquer dos mares. Os cientistas na época acreditavam que a cratera Descartes e seus arredores haviam sido formados por vulcanismo lunar antigo, e um dos objetivos da missão era colher amostras para corroborar ou refutar essa hipótese. Para tripular a penúltima missão de exploração lunar do programa Apollo, a NASA escolheu o veterano John Young, então indo para seu 4º voo, Kenneth Mattingly, que havia escapado de boa ao sair da tripulação da Apollo 13 por uma suspeita de rubéola, e Charles Duke, em seu primeiro e único voo espacial. O lançamento aconteceu no dia 16 de abril de 1972, na segunda missão de tipo J, com mais tempo em solo lunar e instrumentos avançados no módulo de serviço. Originalmente, era para ter sido em março, mas uma série de problemas técnicos obrigaram a NASA a promover um atraso para checá-los. Era a primeira vez que isso acontecia numa missão Apollo, mostrando que, vencida a corrida espacial, os gerentes da NASA estavam ficando cada vez mais cautelosos. Um acidente é sempre ruim, mas o gosto seria mais amargo ainda se uma tragédia marcasse o fim do programa, transformando todo o esforço numa vitória de pirro. A chegada à órbita da Lua se deu no dia 19,
E no dia 21, após um atraso de 6 horas para lidar com problemas técnicos, o módulo lunar Orion realizava sua alunissagem. Young e Duke explorariam a região de Descartes, enquanto Mattingly só veria a Lua em sobrevoos, operando os instrumentos e câmeras instalados no módulo de serviço. Ao descer do Orion, Charles Duke se tornou o mais jovem caminhante lunar, então com 36 anos. O Jeep lunar, o LRV, mais uma vez deu mobilidade extra aos intrépidos exploradores, que puderam percorrer com ele 26,7 km ao longo de 3 dias, com direito a um Grand Prix de John Young fazendo uma volta com o veículo, um teste de destreza. De início, as rodas traseiras não queriam virar, mas isso não causou grandes problemas. No primeiro dia, os dois desceram e testaram o rover, instalaram instrumentos científicos e coletaram amostras. Um dos experimentos, de medição de fluxo de calor no interior da Lua, pifou depois que Young tropeçou nos cabos. Something happened here. What happened? I don't know. Here's a line that pulled loose. Uh-oh. What line is it? That's the heat flow. Pulled it off. Sorry. Em compensação, os astronautas tiveram o privilégio de operar o primeiro telescópio na Lua. Era um espectrógrafo câmera de ultravioleta, luz que é fortemente filtrada pela atmosfera da Terra, mas pode ser observada sem impedimentos da Lua. O dispositivo foi instalado pelos astronautas à sombra do Orion, e eles tinham de apontá-lo manualmente para fazer as imagens, que eram registradas em um cartucho de filme que foi recolhido na terceira caminhada e trazido de volta à Terra. As duas outras caminhadas lunares foram dedicadas à visita de alvos geológicos próximos e à coleta de amostras. Mas pelas imagens, os cientistas já podiam desconfiar do que a análise das rochas confirmaria mais tarde. A origem de Descartes não é vulcânica, mas sim proveniente de impacto de asteroide. O resultado foi importante para mostrar que nem sempre o que se parece com um vulcão em um sobrevoo acaba sendo um vulcão quando você desce até lá para ver de perto. Foram ao todo 71 horas na superfície lunar, das quais 20 horas e 14 minutos encaminhadas fora da nave. Na volta à órbita, os astronautas ainda passaram mais um dia girando ao redor da Lua, para concluir as observações feitas com o módulo de serviço, antes de tomar o caminho de volta para a Terra. Curiosamente, após as observações, Ken Mattingly teve de fazer uma caminhada espacial para fora da nave para recolher os filmes dos instrumentos e trazê-los de volta para a revelação. O mesmo procedimento havia sido feito na Apollo 15 e voltaria a se repetir na Apollo 17. Os astronautas pousaram no Pacífico no dia 27 de abril de 1972 e não precisaram passar por quarentena após o retorno. O procedimento havia sido abandonado após a Apollo 14, ponto em que todos já estavam convencidos de que a Lua era estéril e não oferecia qualquer risco biológico.
Embora a NASA estivesse treinando cientistas como astronautas havia algum tempo, nenhum deles havia sido escalado para uma missão à Lua. Havia pressão para que essa chance não fosse perdida, e então, para Apollo 17, a NASA decidiu incluir o geólogo Harrison Jack Schmitt, primeiro e único pesquisador até hoje a visitar nosso satélite natural. O comandante escolhido para se tornar o último homem a pisar na Lua no século XX foi Eugene Cernan, que quase teve a chance de alunizar na Apollo 10. Para ele, a segunda viagem lunar, desta vez para descer à superfície, seria ainda mais especial. Ele me disse: "E esse foi o voo mais longo, o primeiro e único lançamento noturno que teve uma série de desafios diferentes. Então, em retrospecto, não me arrependo de nada." Completando o time, Ronald Evans faria seu primeiro e único voo espacial, como piloto do módulo de comando América. A decolagem noturna era necessária para que a tripulação chegasse na hora certa, com o nível de incidência solar mais adequado ao Vale Taurus-Littrow, destino da última expedição Apollo. A partida se deu em 7 de dezembro de 1972. O pouso do módulo lunar Challenger em seu destino na superfície aconteceu em 11 de dezembro. Diversos recordes foram estabelecidos. Foi a maior estadia até hoje na Lua, 75 horas, e o maior tempo de caminhadas lunares, 22 horas e 3 minutos, distribuídos em 3 sessões de atividades extraveiculares. Também foi a maior distância percorrida até hoje por um jipe tripulado em outro corpo celeste, 35,7 km. Por fim, a maior coleta de amostras de todo o projeto Apollo, 110,5 kg. Contudo, o que mais chamou a atenção foi um recorde subjetivo marcado por Cernan e Schmitt. Eles foram apontados como os astronautas que mais se divertiram durante uma estadia lunar. Cernan me contou: "Se você avaliar pelas filmagens que fizemos, a Apollo 17 foi acusada de ter sido a missão em que nós mais nos divertimos na Lua. Nós dissemos e fizemos muitas coisas, fizemos tudo o que precisávamos fazer, mas nos divertimos também, e trouxemos muitos resultados de geologia. Mas eu disse aos meus 2 colegas, vocês só vão vir para esses lados uma vez, portanto aproveitem, apreciem o momento. Não se preocupem com a questão de se vocês vão ou não voltar para casa. Apreciem o momento. Muitas pessoas dizem, você pousa na Lua, você se fecha, e a única preocupação que você tem é se vai voltar para casa.
O negócio é deixar para pensar isso durante a viagem de volta. Quando você está na Lua, você tende a aproveitar o momento. Na hora em que tivermos de iniciar o retorno, esse é o instante certo para fazer uma pequena oração. Não antes, ok? Então aproveitem. E foi isso que fizemos. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. No, May the month. May, that's right. May is the year of the month. Notem que no primeiro dia, eles ainda tiveram um problema. Uma das pás que protegiam as rodas do LRV, o Jeep Lunar, se quebrou. Um reparo de improviso foi feito por Cernan e Schmidt e o veículo funcionou perfeitamente todo o tempo com esse remendo. Concluída a terceira caminhada lunar, qual era a sensação? Cernan me contou. Fiquei desapontado. Nós gostaríamos de ficar mais tempo. As coisas estavam indo bem, mas algumas vezes é quando as coisas estão bem que é hora de partir. Sabe, não tínhamos eletricidade suficiente, não tínhamos oxigênio suficiente. Talvez tivéssemos para ficar mais um dia, mas o plano era de 72 horas e funcionou bem. Você não pode discutir com sucesso. Talvez se tivéssemos ficado mais um dia, as coisas poderiam ter saído errado. Foi a decisão certa. E deixe-me dizer isso, a coisa não termina quando partimos. Ao sair da superfície, você precisa chegar à órbita lunar. E se você tem um incêndio antes de chegar lá? Quando você se encontra com a nave-mãe em órbita lunar, você ainda precisa conseguir sair de lá e pegar o caminho de casa. A satisfação vem quando você primeiro atinge a nave-mãe e depois quando você parte de volta para casa, ajusta o curso para reentrar na atmosfera e a partir daí não há muito mais que você possa fazer, além de esperar. Aí é que você tem uma sensação de gratificação, de satisfação. Eu tinha a responsabilidade como comandante do voo de obter sucesso, de voltar para casa vivo e nós fizemos tudo isso. Eu tive imenso orgulho e satisfação pelo que nós conseguimos fazer. Com o retorno da Apollo 17 à Terra, em 19 de dezembro de 1972, terminava a primeira era de exploração lunar. Até hoje, Eugene Cernan permanece com o título de último homem na Lua.